Só tem uma coisa que pode nos separar de Deus, que é o pecado. Mas a palavra diz também que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem algum forte aqui? Hein? Tem algum forte aqui ou não? Todos que estamos aqui somos fracos. Somos fracos. Quer ver uma coisa? Um vírus pode nos matar. Quantos que foram levados pela Covid? Não é verdade? Você está aí, se acha forte. Um acidente pode lhe levar. Um infarto pode lhe levar. Um câncer pode lhe levar. Então nós somos fracos. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aquele que cuida está em pé, cuidado para que não caia. A gente prova o nosso apego de fidelidade a Deus, não é nos expondo ao pecado, mas é fugindo dele. Por que alguns vencem, são vitoriosos e outros caem e chegam ao ponto de retrocederem na caminhada? Por quê? Porque se expõem ao pecado. Mas nós somos como os coelhos, como diz Provérbios, povos débeis, mas que fazem as suas casas na rocha. Nós somos débeis. Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a gente fica dependente dele, confiante nele, e aí a gente corre para ele. E estando em Cristo, o maligno não pode nos tocar. Amém? O pecado vai bater na porta, mas ele não vai dar a ordem, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas se a gente vacilar, nós temos um advogado, nós temos um Senhor que, se confessarmos nossos pecados, Ele pode nos perdoar. Agora Ele quer ver verdade, Ele quer ver quebrantamento, Ele quer ver contrição, Ele quer ver transformação. Nós não podemos viver uma vida de pecado após pecado, perdão após perdão, sem transformação. Quando Jesus entra, Ele liberta, Ele transforma para valer. Você se torna uma nova criatura. Quando Deus entra na vida, Ele muda a história. Raabe era uma prostituta, mas entrou na história como bisavó do rei Davi. E está na genealogia do Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. É que Deus pode fazer. Ainda que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, Ele vai se tornar branco como a neve. Porque Ele, dos nossos pecados, não se lembra mais, porque colocou no mar, na profundeza do esquecimento. Amém? Vamos agora em contrição. Cada um se apresentar a Deus aí, colocando o seu coração, sua vida, fazendo a autoanálise, onde o Espírito Santo te tocar, onde você está precisando corrigir. Coloque diante dele sua fraqueza e peça perdão e purificação por esse sangue. Amém?
Deus é bom. Tempo de regozijo, de alegria, da presença do Senhor. Há um texto de Salmos que diz assim: o quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É tão gostoso, né? É tão caloroso, é tão agradável saber que Jesus está na vida do nosso irmão e podemos chegar ali, abraçá-lo, estar com ele, conviver com ele, viver com ele e viver para ele, junto com sua casa, que é a igreja. Deus é muito bom. Eu, quando estava cantando, como foi, vários cânticos, eu me perco para falar que cântico foi, mas fala da ação do Senhor em nos resgatar. Como cada um de nós foi resgatado com sua história diferente, e o Senhor fez laços de amor e nos prendeu, nos atraiu, nos trouxe e nos faz permanecer, nos guarda, nos ajuda, nos livra. Temos um Deus que nos salvou e que está conosco todos os dias, irmãos. Ele não te deixa só. O motivo da alegria, o motivo da perseverança, o motivo das revelações que o Senhor vai dando a cada um é a bondade dele nos alcançando todos os dias. Não é mérito nosso, é mérito do nosso Rei, do nosso Senhor, tão bondoso. Aleluia. Vou tentar enxergar com um pouco de dificuldade. Na minha infância eu ria bastante do meu pai e da minha mãe, que ficava aproximando e afastando as páginas das coisas para ver. Agora estou pagando minha língua, né? Eu ria, brincava e agora o negócio já não está indo com muita liberdade. Para frente que se anda. É para frente que se anda. E não riam de mim não, viu? Vocês são os próximos. Tem alguns que já estão também na mesma situação. Bom, amados, o tema de hoje é um tema que também foi compartilhado juntamente com os discipuladores, para que depois eles repassassem mais a miúdos na junta, nos relacionamentos, nos companheirismos. Mas algo que a gente não pode esquecer, então precisamos relembrar e ficar atentos, né? Vigilantes para não cairmos em algumas armadilhas que podemos ficar presos. E rever alguns conceitos nossos, né, na nossa fé, refletir sobre a nossa vida e caminhada, como estamos caminhando, o que estamos fazendo, estamos de acordo ao que a palavra do Senhor diz, o que Ele quer, como Ele quer. Devemos também nos posicionar com relação à palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho, e observar os princípios de Deus nas nossas vidas, aquilo que temos aprendido, conhecer nosso coração e enchê-lo de temor. Uma coisa difícil de se conhecer é o coração, porque num momento ele é amigão, em outro momento ele é um bandido que está junto com você. Então é um negócio complicado, mas discernir através do corpo, perguntar, ouvir, e à medida que vamos fazendo isso, as coisas vai clareando para nós. Um discípulo é alguém que reconheceu a Cristo como seu Senhor e vive por meio dele. Em outras palavras, vocês aí são feras aí na memória, um discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo que Cristo manda. Amém? Vamos lá repetir? Um discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo... Aleluia! Em contraste, um religioso anda no meio da igreja,
mas tenha Jesus como Senhor apenas de boca para fora. A vida do religioso tem características bem diferentes à de um discípulo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como é um tema assim, é uma linha muito fininha e que em algum momento da vida você pode estar tendo aquela vida religiosa, então é algo para a gente avaliar como é que está o nosso dia a dia, como estamos vivendo, como estamos fazendo e ver se em alguma área da vida a gente ali precisa fazer o ajuste, né? Organizar. Vamos falar da característica logo daqueles que são discípulos? Primeira característica de um discípulo, discípulo do Senhor Jesus. Deus é o centro de sua vida. Seu principal desejo é agradá-lo. O sonho do seu coração é agradar e servir ao Senhor de todo o coração. Então, ele vem para a casa de Deus com esse intuito, com esse coração. Eu era um perdido, atrapalhado no mundo. Mas quando me converti, foi para valer. E eu tenho uma irmã, uma das irmãs, são 4 irmãs, e uma delas disse para mim, diz assim, não acredito. Eu me converti, irmãos, a minha irmã disse assim, eu não acredito em você. Olha que criatura eu era. A minha irmã não acreditava que de fato eu havia me convertido. 5 anos depois, ela olhou para mim e disse assim, eu sei agora que você se converteu mesmo. 5 anos depois, ela ficou esperando, observando se eu realmente tinha mudado de vida para que ela pudesse fazer aquela declaração. Então, pelos seus frutos. Segundo, um discípulo renuncia tudo quanto tem. É fácil renunciar o que não se tem. De boca para fora. Eu renuncio tudo. Eu não tenho nada, eu renuncio tudo. Eu lembro de acho que foi o Zé que falou, do cara, acho que é comunista, estava entrando lá para o processo e disse, se você tivesse 2 casas, você daria uma? Ele disse, daria. E se você tivesse 2 fazendas? Ele disse, eu daria. 2 bois? Eu daria 1. E se você tivesse 2 galinhas? Ele disse, não, 2 galinhas eu não dou uma não. Ele disse, eu acho que você dá um boi, dá... Ele disse, não, é porque se eu tivesse, mas a galinha eu tenho. Se renuncia o que se tem. A possibilidade. E há uma diferença também entre renunciar e abandonar. Às vezes alguns irmãos podem se atrapalhar um pouquinho, confundir um tema com outro, porque pecado eu abandono. Mas a minha vontade, coisas lícitas, eu posso renunciar. São coisas lícitas, não envolvem pecado. Então eu devo renunciar para agradar ao meu Senhor. Isso é renúncia, é diferente de abandonar. Ah, hoje eu renunciei mentir, eu renunciei roubar, eu renunciei... Não, meu irmão, você abandonou, isso é coisa do passado. Agora é uma vida nova. E terceira característica de um discípulo, ele passou pela porta estreita e anda no caminho apertado, com alegria. Ele nasceu de novo. Ele veio para o reino de Deus. Eu lembro de Sérgio e de uma situação minha. Sérgio contou isso em 94, quando teve no retiro, depois do de Vanginho. O Vanginho teve 93 e ele teve 94 no ano seguinte, lá em Guaí. E ele contou a experiência dele, ele era advogado em uma empresa muito grande, ganhava muito bem. E a empresa queria que ele mentisse em um documento. E ele disse assim, não, eu não vou fazer isso.
eu não vou. E ele nem pediu conselho a ninguém, disse assim, não vou, sou discípulo, não vou fazer isso. E o que vocês acham? Quem não conhece essa história, ele perdeu o emprego ou não? Não, ele não perdeu o emprego. Ele já tinha perdido quando ele passou pela porta. Não foi assim? Ele não perdeu tudo? Já tinha perdido aquele emprego, só foi o momento de sair. A empresa botou ele para fora. E isso é o caminho apertado, é a porta estreita que nós entramos. Quando eu, lá nos anos de 94, 93, eu tive uma situação na empresa que eu trabalhava, e envolvia parentes, e era necessário que eu mentisse em uma situação. Eu disse, olha, não vai dar para me mentir, aí não dá. Eu me converti e a palavra que eu recebi foi, era o único emprego, arrimo de família, meu pai tinha saído de casa, assim, se você não mentir, então a gente vai ter que te despedir. Eu disse, eu saio. Eu disse, Jesus Cristo morreu por um moleque como eu, pervertido, mundano, me amou, me resgatou, me lavou, se expôs numa cruz. Agora, por um detalhe, eu o abandono e nego o seu nome? Eu não quero. E abri mão. Final da história. No meu caso foi diferente, não fui colocado para fora. Mas quando tinha uma situação de impasse, de situação de verdade ou mentira, me chamavam assim, é verdade ou mentira? Eu disse, é verdade. Tá vendo? As pessoas nem me conheciam, nem sabiam que eu falava a verdade. Ou não, mas para a cabeça daquele patrão, ficou muito forte de que se eu falasse, os outros acreditariam. E um discípulo também, uma outra característica de discípulo, a quarta característica, ouve a Deus. Não quer apenas conhecer doutrinas da Bíblia, as coisas da Bíblia, os ensinos bíblicos, mas ele ouve a Deus. Ele tem comunhão com o seu Senhor. Ele tem intimidade. Ele não vem para um encontro geral ter comunhão com Deus, não vai para o encontro de grupo caseiro para ter comunhão com Deus. Ele tem no seu dia a dia esse relacionamento com o seu Senhor. E há uma coisa que é muito complicada em momentos de decisão na vida. Muita gente, às vezes, se atrapalha muito. Alguns oram, buscam a presença de Deus, jejua para ouvir a voz de Deus. E julgam, muitas vezes, terem ouvido. E saem para fazer algumas coisas quando, às vezes, não foi o Senhor que falou. Porque é uma voz dentro de um processo de decisões que é uma voz extremamente parecida com a voz de Deus, que é a voz dos nossos interesses. E nubla a visão. Uma outra característica de um discípulo é deseja guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Ele não apenas quer saber as coisas que Jesus ordenou, ele deseja guardar. E guardar não é simplesmente arquivar, não é esconder no coração, mas vivenciar, aplicar no seu dia a dia aquilo que você tem aprendido. Ser luz e ser sal. A luz deve brilhar e o sal deve salgar. Luz em todo o ambiente faz a diferença e sal em toda a comida faz a diferença. Uma outra coisa que um discípulo, uma outra característica, que ele pratica a palavra de Cristo. Obedece a Deus em tudo, não importa o que ele próprio pense, não questiona a palavra de Deus, mas apenas aplica. Eu estava vindo de uma região, não sei que cidade, mas passei por Ipiaú
E quando eu retornava, passando próximo ao batalhão de polícia militar, tinha um policial pedindo carona e eu dei carona nesse rapaz. Ele viria para Jequié e eu perguntei o nome dele. Ele me disse: meu nome é Jesus. Eu já iniciou a conversa logo na primeira resposta. É quase perto do meu Senhor, mas ele era bem diferente do nosso Senhor. E eu falei de Deus para ele, ele ouviu, agradável e tal, mas ele me fez um questionamento. Ele disse assim: rapaz, me diga uma coisa, eu tenho um amigo que é ateu, mas imagina um cara jóia, rapaz, gente boa, servidor, um cara agradável. Tu acha que Deus não está com ele, não? Eu disse: você conviveria com alguém que te desagradasse todos os dias? Ele disse: eu não. Eu disse: sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradá-lo é necessário ter fé. Jesus fazia tudo para agradar o Pai. Por isso o Pai estava com ele todos os dias. Em João 8, eu estou falando os textos, estou esquecendo de falar os textos para vocês, irmãos. João 8:31, tá? Uma outra característica do discípulo é que Cristo vive nele. Ele não tem apenas conhecimento de Cristo, das Escrituras, mas Cristo, o próprio Senhor, veio morar nele. E viremos para ele e faremos nele morada. E é isso que facilita o fazer discípulo, ganhar vidas. Eu lembro, irmãos, de um episódio. Eu estava pregando o Evangelho, eu e Jailma, e uma moça nos ouvia com muita atenção. Ela lavava a roupa de lágrimas, era algo que chamava atenção. Mas o meu coração se agitava muito, se agoniava, está errado, está errado. Eu disse: meu Deus, eu estou falando, a mulher está aqui, maravilha, eu não queria perder um contato desse nunca. Show de bola. E a cada encontro que eu tinha com essa mulher, chorava, e era lágrima. E eu disse: mas e se revoltava por dentro de mim, tudo aquilo. Eu disse: por quê? O que está errado? Até que me veio. Eu disse: você está mentindo para você e para mim. A mulher fez assim, ó. É verdade. Irmãos, eu ia seguir com esse contato se eu não dependesse do Senhor. Eu estava perguntando: Senhor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? A mulher estava me enganando, irmãos. Só porque aquele contatinho é agradável, é gente boa, eu vou seguir com ele, eu tenho que depender do Senhor. Tinha um contato, eu fiz um contato. Imagine, o contato se apaixonou por mim. Me encontrava na rua: Josué, e aí? eu via: vai lá em casa. E eu ia pregar para ele, mas ele queria a minha amizade, a comunhão comigo. E quando eu chegava lá e botava coisa na mesa, e era suco, e queria bater papo, eu tentava pregar e não fluía. E eu disse: gente, essa amizade, meu tempo está curto, eu tenho que ir para outro para ganhar vidas. Mas assim, era um prazer muito grande. Então todas essas coisas, irmãos, podem nos roubar o tempo e a prioridade, que é ganhar vidas, multiplicar a vida do nosso Senhor. Então, para fazer isso, sem Cristo, impossível, irmãos. Sem Ele, como as Escrituras diz, sem mim nada podeis fazer. Uma outra característica é: um discípulo, ele ama os irmãos como Cristo amou. João 4, 34 e 35. João 13, 34 e 35, desculpe. Por isso que é bom estar na comunhão, né? Senão a gente vai fazendo besteira. Novo que vos, que também. Amém. Então, amar os irmãos como Cristo nos amou. Amar o Senhor é tão fácil, né? Ele é perfeito, tão bom. Todas as vezes que a gente vai lá, a gente se derrete.
ele é joia. E amar os irmãos? Os irmãos têm defeito, não tem? É diferentezinho, tem uma outra coisinha, e aí? E ele diz assim, ame aos irmãos. E a gente deve amar aos nossos irmãos com todos os seus defeitos e aceitar as diferenças entre os irmãos. Amém? E uma outra característica daquele que é um discípulo é ele se submete a Deus e às autoridades delegadas por ele. Romanos 13, 1 e 2, Efésios 5, 21 e Hebreus 13, 17. Romanos 13, 1 e 2. Eu não sei de cor, Romanos 13, se alguém puder ler para mim, o restante eu me viro. Queres tu não temer autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Romanos. É isso mesmo, Carlinhos? Dá a força aí. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Amém. E Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos pastores, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Eu lembro nessa situação, eu estava em Salvador, passei na casa de Diniz, e isso no ano de 2008. E eu tinha um valor guardado, eu estava querendo fazer um investimento. E eu perguntei para ele, eu disse, Diniz, o que é que você acha? Eu devo fazer tal coisa? Pedi um conselho. Ele disse, Josué, não faça isso não. Irmãos, deu um nó na garganta, ou coisa ruim, não descia saliva, secou tudo. E era o mais que eu queria fazer aquilo que eu falei com ele. Ele disse, não faça isso, vai ser ruim para você. Aí eu voltei para Ezequiel e disse, ele é meu amigo, e eu perguntei, ele me deu esse conselho, eu vou obedecer. E não fiz o que eu pretendia. Se eu tivesse feito o que eu pretendia, teria perdido 110 mil reais. E aí eu não fiz o que eu pretendia, mudei os planos, construí um prédiozinho lá, que tem lá perto do SAMU. Está lá até hoje. Se eu tivesse feito o que eu estava pensando, teria me quebrado. Uma outra coisa, um discípulo, ele não vive na prática de pecados, ele foi liberto. O pecado não tem mais domínio sobre aqueles que são discípulos. Eu fui liberto, sou liberto, fui liberto, estou sendo e serei. Fui salvo do pecado, estou sendo salvo do domínio do pecado e serei salvo da presença do pecado. É o cântico, né, de Daniel. Uma outra coisa, o discípulo ele anda na luz, confessa seus pecados, fala, ele abre, não só em oração lá com o Senhor, mas ele, com aqueles que andam com ele, ele fala. E aí, como é que diz? Ele é transparente, ele não segura tudo para si. E andar na luz é diferente, ainda que haja semelhança, de confessar pecados. Porque andar na luz, eu falo de coisas que aconteceram na minha vida, lícitas, boas, acontecimentos, projetos, ideias, que não envolvem pecado, mas que podem me prevenir de pecados. E já a confissão de pecados é um pecado realmente que já aconteceu, então eu vou lá e confesso. Então,
Qual o grande remédio para evitar complicações? Eu ando na luz. Eu não pequei, mas eu ando na luz. Está lá um rapazinho dando em cima de uma irmã, ela não está pecando. Ande ela na luz para se proteger daquela situação. Na época que eu fiz faculdade, e uma tutora de sala, eu disse, meu Deus do céu, eu disse, se essa mulher estiver aqui no próximo semestre, eu não venho mais não. Aí falei para o Zé, falei para os discípulos da junta, tudo, conversei com todo mundo, abri. Toda vez que eu olhava para a mulher, eu via a cara de Rosalvo. A cara de Pedro, a cara de tudo quanto era discípulo. Era eu olhava assim, via os discípulos tudo. Pronto. Graças a Deus, estou livre. Pecado só tem força nas trevas, irmãos. Quando a gente está na luz, a coisa morre, mingua, perde a graça. E uma outra coisa é que um discípulo, ele prossegue para o alvo de ser semelhante ao seu Senhor. Ele persevera, ele continua, ele dá continuidade. Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Filipenses 3:12 e 14, quem sabe de qual? Quem não sabe, fala aí para mim. Não que ele já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver avançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, Deus é bom. Estamos no caminho, Jesus é o caminho. Mas o nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Então estamos de passagem, estamos num processo de aperfeiçoamento, irmãos, até que cheguemos. Então esse até que leva tempo. E sucesso na vida, há um risco muito grande às vezes de irmãos se comparar com outros irmãos e nós também de compararmos um com o outro. Segundo Ivan, toda comparação é maligna. Com quem você deve se comparar? Se você se compara com o Senhor, tem muita coisa para chegar lá, não tem? O que aquele homem, o publicano e o fariseu foram orar, um desceu justificado, publicano, porque se comparou com Deus, estava muito ruim, e o outro não. Nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Mas o nosso desenvolvimento, o que eu tenho que olhar? Se realmente eu estou crescendo ou não. Eu tenho que me comparar comigo. Como assim? Como é que eu era ontem? Como é que eu era o ano passado? Como é que era o ano atrasado? Eu cresci? Eu me desenvolvi? Eu melhorei? Porque se eu me comparar com os outros, um é mais alto do que eu, ou é mais baixo do que eu, é mais bonito do que eu, ou é mais feio do que eu, é mais forte do que eu, é mais fraco do que eu, canta melhor do que eu, canta pior do que eu. Não dá para comparar. Sempre tem alguém que faz um pouquinho melhor do que você e você vai se matar para ser melhor nisso. Você tem que se comparar. Como eu fui a semana passada, eu posso ser melhor agora? Eu posso ser melhor no mês que vem? Eu posso ser melhor no... E crescendo no Senhor, se desenvolvendo. Amém? Desenvolvei a vossa salvação com temor. Serve a Deus, entende o seu chamado e está totalmente envolvido com o serviço ao Senhor. Converter-se é igual a consagrar-se a Deus. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sacerdócio, nação,
Aleluia. Eu fui falar no Encontro de Discipuladores que era a frase tua, me corrigiram lá, diz que essa frase é de Jura. Diz assim, quem não vive para servir não serve para viver. Aí me disseram, não é de José, não. Então tá bom. Nem de Jura, então. Agora vai saber de quem é? Bom, mas que vale, vale. 14º ponto, mais uma característica de um discípulo. Dá muito fruto. Prega a palavra e faz discípulos. Esse é o seu prazer, a razão pela qual permanece por aqui na terra. Ele dá muito fruto. O que está escrito lá em João 15, 8 e o 16? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Aleluia. Ele nos chamou, nos salvou, nos lavou, nos purificou, nos deu seu Santo Espírito, nos deu a revelação, nos deu a sua palavra, ilumina os nossos pés, tudo isso com o objetivo de ficarmos felizes aqui na terra, numa rede, e um dia esperarmos a sua volta para ir para o céu. É assim? Ele nos chamou para dar fruto. E numa viagem com o Mário falou um negócio, eu dei risada, disse que um discípulo chegou para ele e disse assim, Mário, para ser salvo tem que dar fruto? Ele disse, rapaz, não sei. Eu não sei. Agora eu sei uma coisa, que todo salvo frutifica. Alguma dúvida? Ele disse, Josué, pelo menos uma uvinha eu tenho que achar no pé de uva. Uma só. Não precisa ser um cacho. Uma uvinha. É de verdade mesmo. É videira mesmo. Está lá. Também uma das características daqueles que são discípulos do Senhor, a família, o caráter, a finança, vida em ordem, casa em ordem. Ele não vive uma vida desordenada, atrapalhada, complicada. Vive em paz, a sua casa está em ordem. O Senhor é o Senhor da sua casa também. É cumpridor, é responsável, marcou, está lá. Ou coisa ruim é você marcar um compromisso com alguém, a pessoa não vai, não dá satisfação. E se você procura e questiona, ainda reclama porque você está reclamando de não ter ido lá e por que está fazendo isso? O Zé diz que gosta de marcar compromisso com o Arnaldo e comigo. Se marcou no dia, no horário, está lá. A gente marcou, está colado mesmo nesse negócio. Falou. Se não for, avisa. Aconteceu uma coisa muito séria para não ir. Aceita o sofrimento com alegria, dando graças por tudo. Essa é uma das características dos discípulos, e isso aqui me lembra muito a situação de 2011 de Oséias, descobriu os linfomas. Eu fui uma das vezes, ou as duas vezes, no hospital. Às vezes ia tomar composição, a quimioterapia lá, e estava lá feliz por estar ali. E mesmo naquela condição, um risco, e o grau estava elevado na época, né? Tinha um nível muito alto, e o Senhor poderia levá-lo, né? E estava em paz, feliz, louvando o seu Senhor. Agora a gente atrapalhou mesmo, porque o pessoal pegou meio pesado aqui no negócio de jejum e oração, era toda semana, o pessoal estava colado. Foi por causa disso que ele ficou aí, ó. Aí já está na hora extra, não está não? Hora extra na terra. Adriano aí também. Não faça isso não, Adriano. Olha lá. Anda no Espírito, é guiado e depende do Senhor em cada momento. Então o discípulo, ele está ali sempre conversando com o Senhor. Estávamos no grupo caseiro e tem uma senhora, discípula já idosa, não sei se ela está aqui. Tua mãe está aí, Deta? Dona Celita? Tá não?
E ela no grupo caseiro agora, ela estava falando, eu dei risada. Ela disse que fica sentadinha, ela disse assim, eu não tenho nada para fazer. Aí sabe o que eu faço? Passo o dia todo orando. Aí eu oro por vocês tudo. Eu disse, oh, que beleza. Aí, diz que fica um monte de gente trabalhando lá, né? Na área dela, que o filho dela faz um negócio lá, e tem um monte de peão que trabalha. Ela diz que fica sentadinha e fica conversando. Aí que as pessoas olham, ela tá batendo a boca assim, vixe, meu Deus, pessoal. Olha. Mas está ali aproveitando aquele tempo para gastar com o Senhor, orando. Os dons do Espírito Santo são para a edificação, irmãos, da igreja, para o fortalecimento na casa de Deus, para estimular os irmãos. 1 Coríntios 14, 26. Vai, Carlinhos, bota essa voz para fora aí. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Louva a Deus de coração, dá graças por tudo, fala com Deus. Sua oração é um relacionamento com Deus. A nossa proximidade, irmãos, e a nossa relação e a nossa intimidade com Deus produz gozo, satisfação, alegria, contentamento e aquietação. Amém? Tudo por fora pode estar muito agitado, muito corre-corre, mas lá dentro reina a paz. Ele é o nosso príncipe da paz, que mora dentro de cada um de nós. Amém? Efésios 5,19, eu estou só Zé e Carlinhos pode ler para mim? Vamos solteiros aqui, por favor, leiam para mim, alto. Efésios 5,19, 1, e outro aí pega 1 Tessalonicenses 5,18. Alto, em bom som. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Amém. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Bom, mas existe umas almas que podem, em algum momento, se desviar dessa linhazinha que é muito fininha e cair dentro de uma religião. E isso todos. Aqui ninguém fica de fora. Quais são as características de um religioso, queridos? Ele próprio é o centro da sua vida. Tudo por ele e para ele. Tudo é ele. Tudo é ele. E tem até uma música secular que diz assim, eu ouvia muito, aos 20 anos atrás, assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim sou eu. Então, essa é a alma do religioso. Mas tem uma outra coisa. Ele renuncia apenas a algumas coisas que considera fáceis. Essa daqui é fácil, eu deixo. Essa daqui é complicada, eu já não deixo. Anda no caminho médio. Não tão estreito, nem tão largo, é médio. E essa foi uma palavra que me pegou fortemente quando eu estava com uns 18 anos de idade. E um patrão que foi até meu discipulador, não está mais hoje conosco, infelizmente, ele me falou essa frase e esse negócio me enganchou pesado, que esse gancho está até hoje e graças a Deus estou seguro nesse gancho que Jesus me carregou. Ele diz assim, tem gente que diz que não está na estreita porque não está fazendo tudo o que Deus quer. Nem está na larga porque também não anda fazendo as coisas que o diabo manda. Está mais ou menos. Está na média. Mas a Bíblia fala que só existe estreita e larga. Como é que alguém pode ficar na média? Esse negócio me travou. Eu disse, rapaz, que eu, em relação em termos de caráter, eu era até legal, todo dia orava, lia a Bíblia, de vez em quando ia na igreja, trabalhador e tal.
E quando ele me falou esse negócio, esse gancho me pegou, viu? Uma outra característica de um religioso: ouve verdades a respeito de Deus, interpreta a palavra de Deus mecanicamente. Vai aí, Tiago, lê para mim. 2 Timóteo 3,7. E as meninas aqui, Colossenses 2, 16 a 23. E aprende sempre que nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa unidade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente com suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntos, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras? Não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os princípios, os impulsos da carne. Amém. O religioso, ele fica apegado a regrinhas só e basta. Para ele tá bom. Ele não depende do Senhor, ele não está envolvido, ele não entendeu o reino de Deus. Ele está mais ou menos ali. Tenta imitar Cristo por esforço próprio, não pela dependência do Espírito. O relacionamento e o compromisso é superficial, vai no dia que quer, no dia que deu, no dia que não deu, tá bom. Não tem nada demais. Entre as suas coisas e as coisas de Deus, a declaração é: não, mas Deus entende, Deus sabe, Deus conhece meu coração. E realmente, Deus conhece o coração de todos. Só que nós conhecemos as obras de alguns. Amém? Nós conhecemos as obras. Deus sabe o coração, mas nós conhecemos as obras deles. Alguns, os religiosos também dizem que obedece a Deus e não aos homens. E esconde-se por trás de uma falsa espiritualidade, não se submete às autoridades delegadas. Uma alma, há um tempo atrás, disse que ele chegou a um nível tão elevado, que ele não pode mais se submeter a ninguém. Que eu conheço, nas escrituras teve o diabo, não foi que foi assim? Ele não conseguiu mais, ele subiu demais. Uma outra coisa que o religioso vive embaraçado com pecados, desculpando-se de que a carne é fraca. Ah, a carne é fraca. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E aí começa, né? Somos novas criaturas. O Senhor nos resgatou, nos purificou e nos santificou. Nenhum homem aqui é mais homem do que eu, nem eu sou mais homem do que nenhum homem. Nenhuma mulher é mais mulher do que outra e as outras não são. Se um consegue, o outro consegue. Se Cristo está em mim e eu tenho vencido, meu irmão também consegue com Cristo na vida dele. Amém? O religioso, ele não confessa seus pecados aos irmãos. Ele crê que Deus já perdoou. Para que confessar? Para que falar? Para que gastar tempo? Para que se desgastar? Ou, então, ele faz assim.
ele peca. Aí ele chega aqui para jura e confessa. Aí semana que vem ele peca. Aí ele fala para Adriana. Aí no mês que vem ele peca e fala para Oséias. Aí depois ele peca e fala para Marta. Aí depois peca e fala para Orlando. Na cabeça desses santos irmãos do Senhor, ele pecou uma vezinha só. Olha que santinho. E para o discipulador ele não fala. O discipulador tinha a historinha dele toda lá. Ele disse assim, meu Deus, eu vou lá nada. Ele já sabe quem eu sou, vou nada. Ele vai me dizer um bocado de coisa. Não quero falar. E vive achando que está andando na luz, assim, pulando lá de galho em galho. Oséias, eu tenho um negócio aqui que eu tenho que falar que eu sou contra Oséias. Logo quando eu me converti, irmãos, eu queria falar as coisas, Oséias ficava, não, vai, peraí, para com esse negócio, tal, toda hora tu quer falar alguma coisa. Eu disse, mas rapaz, eu quero falar, andar na luz. Era uma agonia. Eu entendi que não dava mais para ficar com aquelas coisas. Eu entendi que agora era uma nova vida e era uma nova história que eu tinha que escrever nesse tempo que estava aqui na Terra. Amém? Uma outra característica do religioso quer apenas salvar-se e livrar-se da condenação. Diz que seu alvo é ser como Jesus, mas crê que isso é impossível. Continua preso aos mesmos pecados, às mesmas confusões. E eu tenho dificuldade, irmãos, aqui, vocês podem me corrigir, Oséias me corrija e os irmãos. Tem gente que tem uma facilidade, bate no peito, sou salvo, graças a Deus. Irmãos, só para contar a história, como eu fico. Um dia seremos todos apresentados diante do Rei da Glória e Ele julgará cada um. Sabe como eu me sinto? Teve um assalto próximo aqui na nossa região a uma agência bancária e a polícia foi chamada e um delegado foi. Quando ele chegou, o delegado na diligência, ele chegou com um revólver assim na mão. Aí alguém olhou assim e disse, poxa, delegado, você está com medo? Ele disse, não, isso é raiva. Pegar um homem desse eu acabo. Eu fico assim, irmãos. Eu vou estar com o meu Senhor, servi-lo com temor e tremor. É isso que as Escrituras dizem. Quem diz que não tem que ter tremor diante do nosso Senhor? Ele é um fogo consumidor. É um paizão amoroso e um fogo consumidor. O religioso, ele assiste reuniões, crê que alguns cristãos têm chamado, mas ele não. Ele apenas está ali para compor. Talvez um dia ele pode se consagrar ao Senhor, mas está ali. Pouco prega a palavra, alegando que não tem dom para isso. Ah, não é dom, eu não tenho dom. Né? E esse moribundo quer participar da pregação. Tá aí. Alguém me socorra aí dele aí. E a todos foi dado o mesmo Espírito, de beber do mesmo Espírito, o mesmo batismo, a mesma fé. O religioso também tem diversas áreas da vida familiar, financeira, caráter, bagunçada, que precisa ser ordenado. E ele acha que é normal, ou pelo menos acredita que outros são assim também. Não cumpre o compromisso, é pérfido. Marcou o encontro de junta, Oséias, é relativo ou absoluto? É absoluto. Aí o discípulo não aparece assim, de repente, não fui, não deu. E aí, irmão, de repente não deu. Marcou o compromisso, não vai.
Tem encontrão, não vai dar não, essa semana não vai dar não. Simplesmente assim. Estou estudando agora, não vai dar não. Não tem problema, desde que você passou pelo conselho de irmãos, que sabe, que já passou por isso. Agora você não vai mais a grupo caseiro não, porque você vai fazer vestibular, então agora você vai estudar. Pronto. Quem te orientou? Teu líder, você conversou com o líder, conversou com o pastor seu, conversou com o seu discipulador? Não decida assim, e daqui a pouco deu certo, ou deu errado. Recentemente, uma mocinha saiu de entre nós e ela começou a ficar distantezinha do rebanho. Ficou distantezinha, foi ficando distantezinha. No dia que conversou comigo, ela fez a seguinte observação: será que Moisés, quando escreveu Gênesis, não teve um devaneio, não? Gente boa, que servia ao Senhor, que frutificava, começou a ficar distante, perdeu a fé, está no mundo. Irmãos, é sério. É sério. Então assim, porque eu tenho tal coisa para fazer, então eu não vou para o encontro, eu tenho tal coisa. Veja, se submeta às autoridades, converse, pergunta, busca conselho, não sai fazendo assim, vai dar certo. Quando dá errado, pastor, meu filho está assim, e aí tu faz como? Aí já tudo encrencado, aí vem para resolver encrenca. Se antecipa, o problema é evitado. Uma outra coisa que o religioso vive é que ele não depende do Senhor, nem depende da igreja. É mais ou menos aquele cantor que desapareceu, que era tão independente, que Oséias que desapareceu, nem o corpo achou, sumiu no mundo aí, aquele Belchior. A melô do independente é essa, do religioso é essa, né? Saia do meu, eu prefiro andar. Deixe que eu decida o que? A minha vida. Então, rapaz, que complicação, né? Essa criatura. Os dons do Espírito Santo são para demonstração de espiritualidade. É o Todo-Poderoso, o Astro, o Grande, o Sabe-Tudo, o Sapatinho de Fogo e não sei mais o que lá. Canta cânticos, louva na reunião, reclama de tudo em casa. Mas na igreja faz aquelas orações bonitas. Aí, criança, irmãos, vocês sabem que o negócio não é brincadeira, né? Um pastor fazia essas orações bonitas, em casa era um reclamão, uma confusão. Aí chegou em casa, o menininho pegou, daqui a pouco veio o menininho com o colchãozinho dele para a sala. Disse assim, pai, bora morar na igreja? Ele assim, mas, poxa filho, por que tu... Ele disse, não, lá o senhor é tão bonzinho. Criança não deixa passar, irmãos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Vamos vender tudo que temos e comprar esse campo que é Jesus todos os dias da nossa vida, irmãos, até que Ele volte. Amém?